Bom, gente, vamos para mais um bate-papo aqui no nosso canal. Agora a gente vai resolver as questões do Enem PPL, que seria a segunda aplicação do Enem de 2020, para que vocês possam revisar para as provas que vocês vão fazer. Então, com certeza, o Enem PPL ele serve para revisar para a primeira aplicação do Enem também. Então, não perca tempo, a gente vai analisar item por item, vai ser um prazer imenso estar com você. Eu espero contribuir um pouco, te ajudar um pouco, mas vamos trabalhar direto, vamos direto ao ponto. Se você ao final achar que tá bacana, bota o seu curtir, porque é super importante. Se não tá seguindo, segue. Vou ter que falar isso sempre, mas ó, vamos trabalhar, vamos nessa, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Enem PPL 2020, vamos lá, né? O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma das suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes como os CFCs. Gente, primeiro o que é propelente? Toda vida que você tem uma substância dentro de um recipiente e você quer que ela saia de dentro desse recipiente, ela tem que ser propelida, impulsionada para fora. Então imagine que eu tenha um desodorante. Daquele desodorante, ele é líquido, às vezes sólido, né? O antitranspirante também pode ser sólido. Se eu não tiver algum veículo para levar esse desodorante, levar, né? Levar esse desodorante para fora, ele vai ficar dentro do recipiente. E esse veículo a gente vai chamar justamente de propelente. É aquilo que vai fazer a propulsão, que vai levar a substância líquida ou sólida para o lado de fora. E o propelente que a gente usava anteriormente muito era o CFC, porque ele era um gás pouco reativo a baixa temperatura, não era uma substância cara, não é tóxico, então era uma coisa muito boa. Ninguém ia adivinhar que lá em cima, né, ele ia acabar com a camada de ozônio. Mas olha, isso aí era feito em aerossóis e aparelhos de refrigeração, geladeiras, ar-condicionados e etc. O que é que essa recomendação ela visa? Cara, quando a gente pensa em química ambiental, a gente tem basicamente 4 fenômenos: efeito estufa, chuva ácida, muito importante, buraco na camada de ozônio, que a gente tem também, a inversão térmica e as ilhas de calor, né? Estão mais ou menos ali nesse processo da química ambiental, nesse estudo que fica meio ali na divisa entre a química, a geografia, às vezes a biologia. E aí o que é que eu quero evitar quando eu deixo de lançar CFC? Com certeza eu quero evitar a destruição da camada de ozônio. Só lembrando aqui de forma rápida que o que acontece quando a gente pensa em destruição da camada de ozônio seria o seguinte: vocês têm o clorofluorcarbono, que pode ser representado, isso aqui é um dos tipos, tá? De cloro de flúor, metano. Essa espécie, quando na presença da radiação ultravioleta, ela sofre uma cisão homolítica. Quando ela sofre essa cisão homolítica, ela vai liberar esse cloro. Então eu vou passar a ter aqui, ó, CF2Cl ponto, porque quando a ligação ela foi rompida ali, a gente vai ter um elétron ficando no carbono e outro elétron ficando no cloro, ó, Cl ponto. Esse pontinho quer dizer que essa espécie está com um elétron desemparelhado. Toda espécie que apresenta um elétron desemparelhado, a gente chama de radical livre. E, gente, esse cloro que foi liberado, ele em contato com o ozônio, ele vai transformar-se em ClO e oxigênio. Esse ClO, ele continua reagindo com o ozônio, vai haver a liberação do cloro e aqui, formação de oxigênio. Então, se vocês perceberem essas duas equações aqui, ó, o cloro, do jeito que ele entra, ele sai. Se ele entra e sai, significa que eu uso, mas eu não consumo essa substância. Ela é usada, depois ela é devolvida. Então esse cloro ele funciona como catalisador. E isso já caiu algumas vezes nessas provas do Enem, né? Então o cloro entrou e saiu. Esse ClO, ele é produzido, depois ele é consumido. Nem tem no começo, nem tem no final. Uma substância que não tem no começo e não tem no final, só tem durante, ó, ela produz, aí fica um tempo, ela é consumida, se chama intermediário. O intermediário também pode ser cortado, né? Ele só existe durante o processo. Forma, depois consome. Catalisador entra, depois sai. É diferente. Então o cloro é catalisador e o ClO é o intermediário. Se nós somarmos, isso aqui daria 2O3 produzindo 3O2.
É o ozônio que está se transformando em oxigênio devido à ação do cloro que veio lá do CFC. Então, toda vida que a gente pensar em CFC, essa ideia de lançar menos CFC na atmosfera é exatamente para diminuir a destruição da camada de ozônio. Mas uma coisa que vocês precisam lembrar, se não está lembrado, eu estou aqui para isso, tá? Para te lembrar aí. O CFC ele também causa efeito estufa. Só que não é o principal problema dele, né? Ele causa efeito estufa. Se eu comparar um CFC com um CO2, o CFC é até pior do que o CO2. Mas a quantidade de CO2 é tão maior que eu não tenho a preocupação com o CFC enquanto causador de efeito estufa, em sim enquanto destruidor da camada de ozônio. Mas ele também causa efeito estufa. Na hora que eu deixo de lançar, além de poupar a nossa camada de ozônio, eu também dou uma melhorada, tá certo, no efeito estufa, mas não é a principal coisa. Qual é a recomendação então? Item por item, como a gente vai fazer em todas as questões para a gente revisar. Letra A, evitar chuva ácida. Gente, para evitar chuva ácida, a principal coisa que temos que evitar é poluição, sobretudo a poluição a partir de combustíveis fósseis. Porque quando a gente tem um combustível fóssil, pode ser gasolina, os derivados do petróleo, né? Pode ser o carvão mineral, né? O carvão vegetal não é fóssil, o carvão mineral, o petróleo, eles têm muito enxofre. Aí quando você queima aquele enxofre, acaba no fim das contas produzindo o H2SO4, que é uma chuva ácida bem comum. Dentro do motor dos automóveis, a temperatura é muito alta e viabiliza a produção dos óxidos de nitrogênio, que acabam produzindo ácido nítrico. É outro tipo de chuva ácida. São os dois principais tipos, né? A chuva do ácido sulfúrico e a chuva do ácido nítrico. Chuva do ácido sulfúrico, queima de combustíveis fósseis. Chuva de ácido nítrico em locais que tenha muita descarga elétrica, raios, ou então dentro do motor a combustão interna, temperatura muito alta, o nitrogênio reage lá com o oxigênio, tem a possibilidade de formar o óxido de nitrogênio e acaba, nós tendo, infelizmente, né, nós temos a velha chuva ácida. Enfim. Letra B, prevenir a inversão térmica. Gente, inversão térmica, ela não é de origem antropogênica. O problema é que quando a inversão térmica acontece, vocês sabem que o normal é o seguinte, ó. Vocês imaginam que eu tenha a Terra, bem aqui, então aqui nós temos a superfície da Terra, beleza? E a gente sabe que o calor, ele vem do Sol, e que quando vem esse calor do Sol, que ele vem aqui em direção à Terra, deixa eu colocar aqui de uma forma mais clara, em direção à Terra, vem a radiação ultravioleta e quando a Terra reemite, o que ela emite é infravermelho. Se a Terra emite infravermelho, a atmosfera ela é aquecida de baixo para cima. Então eu posso dizer que aqui embaixo eu vou ter ar quente e aqui em cima eu vou ter ar frio. E aí o que é que vai acontecer? A velha corrente de convecção. O ar quente sobe e o ar frio desce. Então o ar quente sobe e ar frio desce. Imaginem, vossas senhorias, que se eu tiver poluição e a poluição começar a encher essa região aqui do ar quente, né, muita indústria, esse ar ele vai subir e eu vou dispersar a poluição. Agora, se por algum motivo uma corrente de ar fria passa por baixo, aí a coisa ela muda de figura. Porque se eu passar a ter uma corrente de ar frio por baixo e eu tiver uma inversão térmica, que significa ter o ar frio abaixo e acima o ar quente, gente, aqui é um problema. Agora, o problema é se houver poluição. Porque como eu tenho ar frio agora, esse ar frio ele não vai subir. Se ele não vai subir, eu não tenho como dispersar a poluição. Então, se aqui encher de poluente, ó, só vai começar a subir quando esse ar frio for aquecido. Que, claro, continua sendo aquecido, uma hora ele se torna mais quente, ele sobe. Mas, devido à inversão térmica, os efeitos da poluição acabam se agravando, porque aquele ar frio ali embaixo, ele retém, ele segura a poluição. Então, o normal é ar quente embaixo, ar frio em cima e convecção. Aí eu espalho a poluição. Se o ar frio estiver por baixo, inverteu, ele não vai subir.
Ele retém a poluição e aí os sintomas de problemas causados pela poluição com certeza são muito maiores. Então essa é a inversão térmica. O objetivo é preservar a camada de ozônio, né? Letra C, a nossa resposta, a gente marca com gosto, com um sorriso no rosto, que a gente acertou, e vamos olhar o outro. Letra D, controlar o aquecimento global. Como eu havia dito, o CFC, ele contribui para o aquecimento global, claro, mas eu não posso dizer que ele é um fator determinante. Não é para isso que eu tenho que evitar, porque a quantidade seria pequena, né? Claro que quanto mais eu fizer para evitar, melhor. Mas a principal coisa do CFC é ozônio e não aquecimento global. Então, falso. E letra E, impedir a formação de ilhas de calor. Gente, ilhas de calor não tem nada a ver com CFC. Ilhas de calor, aquelas regiões onde você tem um superaquecimento por causa, por exemplo, do asfalto, né? Os prédios muito verticais que impedem as correntes de ar de correrem de forma adequada, então você tem aquela ilha de calor, aquilo não tem absolutamente nada a ver com essa parte aí de CFC. Viram como é uma questão de ambiental? Como dá para dar uma revisada nos principais temas? Então, efeito estufa, camada de ozônio, chuva ácida, aí vocês viram inversão térmica, ilhas de calor. Então, se vocês têm alguma dúvida, dá uma olhadinha nisso daí, porque a probabilidade de cair química ambiental na prova é sempre muito grande. E claro, contem comigo, nós temos aqui no canal uma playlist de química ambiental que de repente pode ajudar pra caramba. Beijo imenso para vocês e eu estou esperando vocês na próxima questão.